Oi, pessoal! E aí, como que vocês estão? Bom, hoje a gente tá aqui mais um domingo para mais uma história. Então, antes da nossa história, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo pra gente começar, tá bom? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por estarmos aqui e aprender mais a Tua palavra, Senhor, mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, nós pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje a gente vai para a nossa terceira aula daquela série de lições que a gente estava tendo sobre a nossa revista, tá bom? A revista que a gente está trabalhando é essa daqui, Crescendo com Jesus. E hoje a gente já está na terceira aula, tá? Para quem lembra, né, na aula passada a gente viu o capítulo 1 de Daniel e a gente viu a fidelidade que Daniel e seus amigos tiveram para com o Senhor. Então eles se manteram firmes e fiel e resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, tá bom? E hoje vamos ver um pouquinho mais sobre a história de Daniel e o que a gente pode aprender com isso, tá bom? Então vamos lá! Vocês lembram que na história passada a gente viu Daniel e mais 3 amigos. Hoje eles enfrentaram um desafio bem grande. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. Nome bem estranho, né? Esse rei resolveu fazer uma estátua de ouro e colocar na cidade. Então ele chamou os governantes, os juízes e os oficiais e todas as pessoas mais importantes daquela cidade para adorar aquela imagem que ele fez. Naquela época não existia jornal, TV, internet ou rádio, né? E para que todas as pessoas soubessem dessa ordem, ele pediu um arauto, que era uma pessoa que transmitia a mensagem do rei em voz alta e que falasse a todos: qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Poxa vida, hein? Olha só, tinha que adorar aquela imagem quando eles ouvirem o som dos instrumentos. E quem não adorasse seria lançado onde? Dentro da fornalha ardente de fogo. Então, quando esse instrumento era tocado, todos se ajoelhavam e adoraram a imagem do rei. Mas, espera aí. Haviam 3 jovens ali que não estavam fazendo o que a maioria das pessoas estava fazendo, que era adorar a imagem. Gente, será que eles não tinham medo do fogo, não? Não ia ser lançado dentro da fornalha? A fornalha era muito quente. Se um pouquinho de fogo, aquele lá do fósforo que a mamãe acende, já faz um estragão, imagina uma fornalha. Nossa, a fornalha é como se fosse uma churrasqueira gigante, muito quente, com muito fogo. Alguns homens que eram oficiais do reino viram que os 3 jovens não estavam adorando a estátua e contaram para o rei, porque tinham muita inveja de Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei ficou muito bravo e mandou chamar os amigos de Daniel e perguntou: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançada na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Poxa, o rei estava irritado mesmo. E será o que os jovens responderam? Sabe o que eles falaram? Se o Deus a quem servimos quiser, ele pode nos livrar. Se ele não quiser, nem assim nós adoraremos a essa estátua, nem serviremos a outro Deus. Nossa, que coragem, hein? Será que a gente teria a mesma coragem dos amigos de Daniel? De colocar a própria vida em risco para obedecer e adorar somente a Deus? Se o rei já estava furioso, imagina depois daquela resposta, hein?
Ele mandou imediatamente os jovens para a fornalha de roupa e tudo. E a fornalha estava muito, mas muito, muito quente. Mas, para o espanto do rei, quando ele olhou de longe, ele viu 4 homens dentro da fornalha, passeando no meio do fogo. 4? Quantos que eram os amigos de Daniel? Não eram 3? Sim. E será que um dos homens que foram jogados caiu junto na fornalha? Não era não. Sabe quem era o 4º homem? Era o anjo do Senhor que veio proteger aqueles que lhe obedeceram. O fogo não foi capaz de queimar o corpo, a roupa, nem o cabelo dos amigos de Daniel, mesmo sendo muito, muito, muito quente. Quando o rei viu essa cena, ele ficou muito espantado e pediu que os homens tirassem da fornalha. Espera um pouco. Nem com o cheiro de queimado eles estão. Parece que nunca estiveram numa fornalha. O rei Nabucodonosor ficou maravilhado e disse assim, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Que história, hein, pessoal? Olha só. Os 3 preferiram obedecer ao Senhor, ser fiéis a Deus mais uma vez. Mesmo que custasse a vida deles, eles estavam dispostos a viver e a morrer também por causa de Cristo, pelo nome do Senhor. E com essa história a gente aprende que a gente não deve fazer o que a maioria faz, se for errado. Então, se todo mundo está fazendo errado e a gente sabe que tal coisa é errado, que não agrada a Deus, a gente não pode fazer. Mesmo que todo mundo faça, mas se tal coisa é errada, a gente não deve fazer. A gente precisa se manter firme, se manter fiel, obediente ao Senhor. A gente aprende que às vezes nem sempre obedecer vai ser agradável. Os meninos, eles arriscaram. Eles falaram, olha, se Deus quiser salvar a gente, livrar a gente disso, Ele vai fazer, mas a gente não vai se prostrar diante dessa estátua. Eles foram fiéis ao Deus deles, né, ao nosso Deus, mesmo que custasse a vida deles. E obedecer vale a pena. Obedecer vale a pena. E olha o que aconteceu com os meninos. Deus enviou o anjo deles para proteger, para não deixar com que eles fossem queimados dentro da fornalha. Olha só. Então a gente aprende que obedecer vale a pena. Mesmo que obedecer parece não ser muito agradável, mas obedecer vale a pena porque a gente está sendo fiel ao nosso Deus. A gente está obedecendo ao Senhor. A gente está sendo fiel ao Deus que a gente serve. E por último, a gente precisa obedecer em qualquer situação. Em qualquer situação, como a gente falou no começo. Mesmo que várias pessoas, todo mundo está fazendo errado, todo mundo está colando na hora da prova, por exemplo, e você sabe que é errado. Você precisa se manter firme e fazer a diferença. Mesmo que todo mundo desobedeça a tia na escola, você precisa se manter firme e fazer a diferença. Mesmo que todo mundo desobedeça aos pais, você precisa se manter firme, fazer a diferença e obedecer ao Senhor. Lembra dos amigos de Daniel na semana passada? Eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Na aula de hoje, eles também resolveram se manter firmes, fiéis ao Senhor, obedecer ao Senhor e não obedecer ao rei. Então, que a gente possa lembrar sempre de continuar guardando no nosso coração a palavra de Deus para a gente não pecar contra Ele. Tá lá onde? No Salmo 119, 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tá? Que a gente continue guardando no nosso coração a palavra do Senhor para a gente continuar firme e fiel nos caminhos de Deus. Tá bom? Então, vamos orar mais uma vez para a gente encerrar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela história de hoje, muito obrigada porque o Senhor está conosco e que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes, fiéis diante do Senhor, obedecer ao Senhor independente de qualquer coisa. Então, que o Senhor nos ajude, nos ensine, meu Deus, aquilo que o Senhor quer todos os dias, ó Deus, para as nossas vidas. Então, nos ajude a
nos mantermos fiéis e obedientes ao Senhor. Fique conosco, meu Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal também. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. Um beijo. Eu tô morrendo de saudade. Muita, muita, muita. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.